Descobri o Reddit secreto da minha namorada e tudo desmoronou depois disso. Eu sempre achei que ela era diferente das outras. Aquela frase clichê que a gente repete pra si mesmo quando quer acreditar que encontrou a pessoa certa. A gente morava junto, dividia boletos, planos, domingos preguiçosos, e aparentemente, também dividia ela com outros caras, só que eu era o único que não sabia. Não era só traição física. Era emocional. Era psicológico. Era um mundo inteiro que ela vivia sem mim, bem aqui, no mesmo sofá. Eu li cada palavra que ela escreveu com os olhos arregalados e o coração despedaçado. E sim, eu a confrontei. Mas não do jeito que você pensa. Eu nunca fui o cara mais ciumento do mundo. De verdade. Sempre achei que confiança era o pilar de qualquer relação decente, e quando você ama alguém, não fica vasculhando o celular, lendo conversa, criando teoria da conspiração por causa de uma curtida aleatória. Mas, às vezes, quando tudo parece perfeito demais, talvez seja porque você não tá vendo o quadro inteiro. A gente tava junto fazia 3 anos. Morando junto há 1 e meio. Ela, vamos chamar de Lu, era aquele tipo de pessoa que todo mundo adorava. Inteligente, engraçada, tinha aquele charme meio sarcástico que fazia qualquer papo virar algo divertido. Eu me apaixonei por ela rápido. E forte. Nosso começo foi intenso, sabe? Sexo bom, conversas até de madrugada, viagens espontâneas de fim de semana. Era a porra do pacote completo. A gente falava de casar. Planejava adotar um gato, acabamos pegando 2. E mesmo nas fases mais monótonas, como qualquer relacionamento longo tem, eu nunca deixei de amá-la. Mas nos últimos meses, algo mudou. Não foi uma coisa drástica, tipo ela chegando em casa cheirando perfume alheio ou desligando o celular quando eu entrava no cômodo. Foi sutil. Pequenas diferenças. Ela começou a rir menos comigo e mais com o celular. Sempre com ele colado na mão. Às vezes, sorrindo sozinha. Perguntava o que era e ela dizia, meme idiota. Ela começou a dormir virada pro lado, longe de mim. Começou a sair mais com as amigas, o que, claro, é super normal, mas sempre com aquela desculpa esquisita, preciso respirar um pouco. Tudo começou a parecer controlado. Medido. Como se tivesse um script. A primeira pista real veio numa noite em que ela deixou o notebook aberto e foi tomar banho. Não era minha intenção olhar. Sério. Eu só tava pegando o carregador, que ela sempre deixava do lado esquerdo da cama. Mas a tela acesa mostrou uma aba aberta do Reddit. Um post que ela aparentemente estava escrevendo, e não era na conta que ela usava quando lia tópicos comigo no sofá. A conta era Tro_Lu_Dilema. Já começou esquisito aí. Tro_RA geralmente é para posts temporários, anônimos. E o título era, morando com meu namorado mas me apaixonei por outro homem, me julguei. Acho que meu cérebro desligou por uns segundos. Sabe quando o mundo gira meio em câmera lenta? Foi isso. Eu sentei na beira da cama e li. Cada maldita palavra. Ela falava de mim como se eu fosse um peso. Um cara legal demais, mas sem ambição. Dizia que amava outro homem, um colega de trabalho. Que o sexo comigo parecia cumprir tabela. Que se sentia viva com o outro. Que não sabia como me contar. Que se sentia culpada, mas não o suficiente para parar. Ela até dizia que eu provavelmente não ia nem perceber porque era bonzinho demais. Eu li aquilo tremendo. Parte de mim queria explodir, outra parte só queria sumir. Quando ela saiu do banheiro, com o cabelo enrolado na toalha e um sorriso automático no rosto, eu só consegui olhar para ela e dizer: quem é o colega de trabalho? Ela parou. Na hora. O sorriso sumiu como se eu tivesse apagado com um botão. O olhar dela mudou. Eu vi o medo. A culpa. Mas também vi algo que nunca vou esquecer, alívio. Como se ela estivesse esperando o momento de ser pega. Você viu? Eu ri. Acho que foi a primeira vez na vida que ri enquanto meu coração despedaçava. Vi.
Li e quase vomitei. Ela tentou explicar. Dizer que não aconteceu nada físico. Que era só emocional. Que estava confusa. Que me amava ainda, de um jeito, mas que se sentia presa. Repetia essas palavras como se fossem suficientes para justificar o que fez. Eu fiquei calado por um tempo. Olhei em volta. As almofadas que a gente escolheu juntos. Os gatos dormindo no sofá. As fotos na parede. Tudo aquilo era real, e ao mesmo tempo, parecia um cenário montado de uma vida que só eu achava que existia. Você ia me contar? Perguntei. A voz saiu fraca, mas firme. Ela hesitou. E isso foi a resposta. Levantei. Peguei minha mochila do armário e comecei a jogar umas roupas dentro. Ela entrou em modo pânico. Chorando, falando que a gente podia conversar. Que precisava de tempo. Que era só um desabafo. Mas já era tarde. E o pior, eu sabia que aquele post não era um desabafo. Era um mapa. Um plano de fuga. Ela estava esperando conselhos anônimos para decidir o que fazer com a minha vida. Eu saí de casa naquela noite. Com a mochila nas costas, e um vazio tão grande que parecia que eu tinha deixado meu próprio coração em cima da mesa da sala. Fiquei na casa do meu irmão por uns dias. Ele nem perguntou muito, só me olhou com aquele olhar de você parece uma versão quebrada de você mesmo. Me ofereceu uma cerveja, um colchão no chão em silêncio. Às vezes, é tudo o que a gente precisa. Nos primeiros 2 dias, eu não consegui comer direito. Muito menos dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela lendo o post comigo na cabeça. Aquela mistura de culpa e alívio me assombrava. Porque não era só o que ela fez. Era como ela pensava sobre mim, como se eu fosse um obstáculo na vida incrível que ela acreditava que podia ter com outro cara. E o mais bizarro de tudo? Eu continuei lendo o Reddit dela. A conta ainda estava ativa. Ela não apagou. Talvez por descuido. Talvez porque achou que eu não ia mais olhar. Mas eu olhei. E cara, aquilo virou um vício doentio. Era como assistir a minha própria desgraça em tempo real. Ela postou atualizações. Sim. Atualizações. Ele descobriu. Contei a verdade. Ele ficou arrasado, mas saiu de casa sem gritar, sem fazer escândalo. Nunca vi alguém tão calado. Me senti um lixo. Os comentários? Divididos. Alguns diziam, você precisava ser honesta com ele, mesmo que tarde. Todo mundo erra. Outros metiam o pau nela, você traiu emocionalmente e estava prestes a trair fisicamente. E ainda usou ele como plano B. Ponto. E o pior, tinha um cara que claramente era ele, o colega de trabalho, comentando nas postagens dela com conselhos e emojis de coração. Eu reconheci pela forma como ela respondia. Íntima. Conectada. Com quem ela deveria estar conectada era comigo. A dor virou raiva. Mas não aquela raiva explosiva. Era uma raiva silenciosa, densa. Eu ficava lembrando das vezes que fiz janta para ela chegar do trabalho. Do dia em que vendi meu videogame para pagar metade de uma viagem dela a trabalho, porque era importante. Dos fins de semana em que limpei a casa inteira porque ela disse que estava sem energia. E pensar que, nesse tempo todo, ela estava trocando mensagens com outro cara. Uma parte de mim queria confrontar esse tal colega. Mandar um e-mail anônimo. Fazer escândalo no RH da empresa dela. Mas aí me veio uma frase do meu pai, que sempre foi um cara tranquilo. Nunca entre numa briga para provar que você tem valor. Quem precisa ver, já viu. Quem não quer ver, nunca vai. Eu queria seguir em frente. Mas não conseguia. Toda a minha rotina estava ligada a ela. A escova de dente no mesmo copinho. O cheiro dela no meu travesseiro. A playlist do Spotify cheia de músicas que a gente chamava de nossas. Eu me sentia um personagem deletado de uma história que eu mesmo estava escrevendo. E aí, alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem. Oi?
Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas será que podemos conversar pessoalmente? Sem gritos, sem mágoa. Só conversar. Demorei umas horas para responder. Queria ignorar. Mas parte de mim queria respostas. Queria olhar nos olhos dela de novo, talvez para entender onde foi que eu me perdi. Ou onde ela se perdeu. Marcamos num café, perto do apartamento. Quando ela chegou, estava diferente. Mais magra. Olheiras. Cabelos presos de qualquer jeito. Sem maquiagem. Sabe quando você reconhece a pessoa, mas não reconhece mais o brilho? Era isso. Ela pediu um chá. Eu pedi nada. Só queria ouvir. Eu tô morrendo de vergonha de tudo isso, ela começou. E não tô esperando que você me perdoe. Só queria te explicar o que eu mesma ainda tô tentando entender. Ela falou. Muito. Sobre como se sentia invisível, não por minha culpa, mas por crises internas que nunca compartilhou comigo. Disse que o outro cara fazia ela se sentir ouvida. Que ela sabia que isso não justificava nada, mas que foi por ali que começou. Que se arrepende de não ter sido honesta desde o começo. Eu ouvi. Sem interromper. Pela primeira vez, percebi que a dor não era só minha. Ela também estava quebrada, só que de outro jeito. Você vai ficar com ele? Perguntei. Ela hesitou. Baixou os olhos. Demorou. Eu não sei. Essa resposta foi um soco final. Eu me levantei. Peguei minhas chaves. Então agora eu sei tudo o que preciso saber. Ela tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Sabe o que mais doeu? Não foi você ter se apaixonado por outro. Foi você ter transformado meu amor numa piada anônima na internet. E saí. Sem olhar para trás. Aquele dia foi o começo de um luto. Não de um relacionamento, mas de uma versão minha que acreditava que amor bastava. Depois daquele encontro no café, algo em mim quebrou, mas também começou a se reconstruir. Meio torto, meio sem saber para onde ir, mas com uma certeza, eu não queria mais voltar. Não dava para voltar. Mesmo que ela se arrependesse, mesmo que dissesse tudo certo agora, algo tinha sido rasgado entre a gente. E não tinha como costurar sem deixar cicatriz. Voltei a morar com meu irmão por um tempo, mas logo aluguei um quartinho pequeno, desses com cozinha americana, cama colada na parede e barulho de moto passando o tempo todo. Era feio, meio mofado, mas era meu. E cara, fazer café só pra mim, decidir o que comprar no mercado sem pensar, será que ela gosta disso, foi um tipo esquisito de liberdade. Dolorida, mas real. Aos poucos, comecei a voltar a viver. E como todo bom idiota que foi traído e largado, decidi ir para a academia. Pode rir, vai. Mas foi o que me salvou. Não pelo corpo, ainda continuou meio barrigudo, se quer saber, mas pelo ritmo. Levantar cedo, suar, colocar fone e desligar do mundo por uma hora. Sem pensar nela. Sem pensar no cara do trabalho. Sem pensar em mim chorando lendo o Reddit. Aliás, o Reddit. Sim. Eu continuei olhando. Por masoquismo? Talvez. Curiosidade? Um pouco. Mas era mais para ter certeza de que eu não estava maluco. Que eu não tinha inventado tudo. E foi lá que eu vi o novo post dela, uma semana depois da nossa conversa. Update, ele me ouviu. Mas não me perdoou. E talvez eu não merecesse mesmo. O outro cara também se afastou. Disse que não queria ser o motivo de uma separação. Agora estou sozinha. E honestamente, acho que preciso ficar assim. Quando eu li isso, não senti vingança. Não sorri. Não pensei bem feito. Senti um buraco. Porque, apesar de tudo, eu amei aquela mulher. Contudo. E agora, ver que ela tinha perdido os dois lados da corda que puxava, me deu pena. Não o tipo de pena condescendente. Mas uma tristeza compartilhada.
Como se dois náufragos se olhassem à distância, sem barco, acenando um pro outro enquanto afundam separados. Comecei a receber mensagens de amigos em comum. Alguns querendo saber o que rolou. Outros dizendo: cara, tô contigo, sempre achei que ela era meio, sei lá. Hipocrisia de quem nunca fala na hora certa, né? Mas a que mais me pegou foi a mensagem da mãe dela. Eu soube do que aconteceu. Queria que soubesse que sempre admirei o homem que você foi na vida da minha filha. Se quiser conversar, ou só um café com alguém que entende sua dor, estou aqui. Chorei. De verdade. Porque aquilo mostrou que, mesmo na lama, a gente ainda é visto. A gente ainda vale. Mas aí veio o plot twist. O que vocês provavelmente estavam esperando. Ela voltou a me procurar. Dessa vez, com mais firmeza. Me mandou um e-mail longo. Dizia que estava fazendo terapia. Que tinha lido todos os comentários do Reddit, os bons e os que a detonavam. Que pela primeira vez estava encarando o próprio vazio sem procurar preencher com alguém. Que ainda me amava. E que me esperaria. O tempo que fosse. Fechei o e-mail. Respirei fundo. Fui até o espelho. Olhei para mim mesmo. E falei em voz alta. E você, ainda ama ela? A resposta foi um silêncio. Mas dentro desse silêncio, tinha paz. E às vezes, a paz responde mais do que 1000 palavras. Atualização 1. Oi, gente. Aqui é o cara do post sobre a namorada traíra com conta secreta no Reddit. Antes de tudo, queria agradecer. De verdade. Li cada comentário que vocês deixaram na primeira parte da história. Alguns me fizeram rir, tipo o cara que disse: Bru, ela te usou como Wi-Fi e foi navegar em outro provedor. Outros me fizeram refletir. E alguns me deram aquele tapa emocional necessário. Muita gente disse que eu fui maduro demais. Que saí calado, que devia ter feito escândalo, jogado as coisas dela pela janela, contado pro RH da empresa, printado o Reddit e exposto geral. Outros disseram que eu fui manso demais. Que deixei barato. Que tava sendo bonzinho, que ela merecia sofrer mais. E talvez vocês tenham razão. Mas deixa eu explicar uma coisa que talvez só quem já passou por isso entenda. Quando alguém que você ama te quebra, o seu primeiro impulso não é vingança. É negação. Depois, é vazio. Depois, é só dor. A raiva vem por último, e às vezes, nem vem. Eu escolhi sair em silêncio não porque sou evoluído, mas porque qualquer palavra que eu dissesse naquele momento ia sair torta. E eu não queria me lembrar como o cara que gritou enquanto sangrava. Mas enfim. Vamos às novidades. A mensagem que ela me mandou, o tal e-mail da parte anterior? Confesso que reli umas 5 vezes. Eu queria sentir ódio. Queria rir da cara dela. Mas tudo que senti foi cansaço. Sabe aquela exaustão de quem já chorou tanto que secou por dentro? Ela dizia que estava fazendo terapia. Que se afastou do colega de trabalho, aparentemente o cara sumiu quando a coisa ficou séria. Chocado? Nem um pouco. Que estava morando sozinha agora. Que pensava em mim todo dia. E que entendia se eu nunca mais quisesse vê-la, mas que me amava e ia esperar. Mas o ponto é esse, eu não pedi para ela esperar. E também não quero que esperem de mim que eu volte a ser quem eu era antes. Tô tentando construir um novo eu. Um que não ignora os sinais. Um que não idealiza alguém só porque compartilha coberta no domingo. Um que entenda que amor sem respeito é só carência fantasiada. Mesmo assim, a dúvida começou a rondar. Por quê, né? O coração é burro. A cabeça sabe o que fazer, mas o peito sempre quer tentar consertar. Então, como todo ser humano emocionalmente bagunçado, eu fiz a coisa mais idiota possível, aceitei um café com ela. Pausa dramática para vocês me chamarem de trouxa nos comentários. A gente se encontrou num lugar diferente dessa vez. Nada de café fofo com bolinho de vó. Um lugar neutro. Frio. Mesa de plástico e suco aguado. E mesmo assim,
O clima estava mais leve do que da última vez. Talvez porque, agora, eu já não esperava nada. Ela falou do processo de terapia. Disse que começou a enxergar o quanto repetia padrões de abandono. Que a traição não foi sobre mim, mas sobre a forma como ela tentava tapar os próprios buracos se sentindo desejada. Olha, eu até entendo. Mas terapia não é licença poética para destruir outra pessoa enquanto se encontra. O mais importante foi quando ela disse: eu não quero te reconquistar. Não ainda. Talvez nunca. Mas precisava olhar nos seus olhos e dizer que me arrependo, sim. E que se você não voltar, eu ainda vou continuar me trabalhando. Porque eu sou minha responsabilidade agora. Cara. Isso me pegou. Porque pela primeira vez ela não estava tentando me puxar de volta pro drama dela. Só estava admitindo que tinha merda pra limpar do lado dela. A conversa foi civil. E sabe doido? Eu fui embora sentindo leveza. Não paz absoluta, mas um pouco de fechamento. Cheguei em casa e abri o Reddit. Sim, a conta dela ainda existe. E ela postou de novo, eu juro que não procurei, apareceu nos meus recentes. Sim, eu sei que é autossabotagem. Me deixa. Tivemos um café. Ele parece diferente. Mais firme. Mais homem, até. Sinto orgulho, mesmo que de longe. E, honestamente, talvez tudo isso tenha acontecido para que a gente se despedisse da versão errada um do outro. E sabe, por mais dolorido que isso seja, ela tá certa. A gente vive querendo que o amor dure. Que seja suficiente. Que resista a tudo. Mas às vezes, o amor que temos não é o amor que precisamos. Às vezes, crescer também é saber deixar ir. E agora, bom, tô deixando. E sim, ainda tenho os 2 gatos. Eles ficaram comigo. Ela achou que seria justo assim. E, sinceramente, são melhores que muita gente que conheci. Atualização 2. Fala, pessoal. Voltei. Honestamente, não achei que ia postar de novo. Depois do último update, achei que minha história com ela tinha chegado num ponto final bem colocado, dolorido, sim, mas necessário. Só que, como vocês sabem, a vida adora colocar uma vírgula onde a gente acha que já era parágrafo novo. Então, aí vai. Depois daquele café e do fechamento, eu me senti realmente mais leve. Comecei a voltar a ser eu, ou melhor, uma versão minha que eu nem lembrava que existia. Fiz uma viagem curta para uma cidade do interior sozinho, desliguei o celular por uns dias, li uns livros que estavam parados há séculos, e pela primeira vez em muito tempo, senti que eu estava sozinho sem me sentir solitário. Aí veio a reviravolta. Estava há uns 20 dias sem qualquer contato com ela. A vida seguindo. E então recebo uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, com uma foto. Era uma imagem do post original dela no Reddit, com os comentários todos expostos, inclusive os que eu escrevi do meu burner account. Sim, eu tinha uma conta falsa só para comentar no desabafo dela, não julguem. O texto da mensagem dizia: acho que talvez você deva saber que isso está circulando no grupo da empresa. Alguém ligou os pontos. Fudeu. Era um colega dela, um cara que eu só tinha visto uma vez num jantar, mas que me mandou isso como um aviso de amigo. Resumo, alguém fez a conexão entre o perfil Reddit dela, os detalhes da história, muito específicos, diga-se de passagem, e começou a espalhar internamente. Pelo jeito, vazou geral. O pessoal no trabalho dela agora sabia que ela tinha traído, que o colega envolvido provavelmente era o fulano do setor de marketing, e que tudo isso tinha virado novela virtual. E adivinha? Ela me ligou. Não atendi. Depois, veio um áudio. Ela chorando. Disse que o chefe dela já sabia. Que o outro cara pediu demissão. Que ela estava sendo olhada como a destruidora de lares. Que as pessoas vinham falar com ela só por fofoca. Ela me pediu pra, por favor, apagar os prints que eu tinha postado. Detalhe,
Eu nunca postei print nenhum, nem mencionei o nome dela ou da empresa, a história era anônima até ela começar a comentar detalhes demais nas próprias postagens. Aí veio o dilema moral. Será que eu era responsável, de alguma forma, pelo que estava acontecendo com ela agora? A resposta racional é não. Mas a resposta emocional, bom, essa é mais complicada. Passei dias remoendo isso. Por mais que ela tenha me ferido, eu nunca quis acabar com a vida dela. Só queria entender o que tinha acontecido com o nosso amor. Mas a internet é selvagem, e o Reddit é um lugar onde histórias viram combustível. Liguei para ela depois de uns dias. A conversa foi curta. Disse que sentia muito pelo que estava rolando, mas que eu não tinha envolvimento com nenhum vazamento. Que aquilo saiu do controle porque ela quis expor demais num espaço público. E que, apesar de tudo, eu ainda desejava que ela ficasse bem. Mas que o nosso tempo tinha passado. E que eu não queria mais estar ligado a isso. Ela chorou. De novo. Disse que entendia. E aí soltou a frase que me deixou travado por uns segundos. Você foi o único que realmente me conheceu. E eu destruí isso. Eu não disse nada. Só respirei fundo e desliguei. E aqui estou, escrevendo de novo. Meio sem saber o que sentir. Muita gente nos comentários me chamou de bonzinho demais, banana, coração mole. Talvez eu seja mesmo. Talvez ainda ame um pouco ela. Talvez eu só esteja tentando ser o cara que eu gostaria que existisse pro meu eu do passado. Mas, ao mesmo tempo, tem algo dentro de mim que mudou para sempre. Hoje, olho para os relacionamentos com outros olhos. Amizades, família, tudo. Entendi que o amor, para sobreviver, precisa ser construído por dois. Que não adianta amar por dois, carregar por dois, perdoar por dois. Amor não é sacrifício unilateral. Amor é escolha, diária. E eu escolhi não carregar mais ninguém que não quer andar comigo. Sim, ela ainda posta no Reddit. Mas os posts agora são mais sobre autoconhecimento, sobre limites, sobre tentar se reconstruir. Às vezes, leio. Outras, passo batido. Não sei se por curiosidade ou nostalgia. Mas a verdade é que ela virou um capítulo. Importante, sim. Mas encerrado. Hoje, tô conhecendo gente nova. Tô indo devagar. Ainda não sei se consigo confiar de novo da mesma forma. Mas tô tentando. E isso já é mais do que eu achava que conseguiria. Atualização 3. E aí, Reddit? De volta aqui. Se você leu tudo até aqui, já conhece a história toda, a traição, o Reddit secreto, o café, a tentativa de redenção, a exposição no trabalho dela, enfim, parecia que o drama tinha dado uma pausa, né? Mas não. Por que claro que não? Essa aqui é a reviravolta que eu jamais pensei que escreveria. Aliás, preparem-se, porque o buraco é mais embaixo do que eu imaginava. Vamos por partes. Depois do último update, as coisas estavam tranquilas. Eu estava voltando a ter uma rotina decente. Conhecendo uma pessoa nova, bem de leve, nada sério. Curtindo uma fase mais centrada, mais minha. E, sinceramente, estava quase esquecendo completamente da minha ex. Até que recebo uma ligação de um número fixo, com DDD de outra cidade. Atendo, meio desconfiado, e era a irmã mais nova dela. Sim. A irmã que eu mal conhecia. A que sempre morou fora, com o pai. Ela estava de passagem pelo Brasil, e queria conversar comigo. Sozinho. Achei estranho? Achei. Mas fui. Nos encontramos num parque público, no meio da tarde. Ela parecia tensa, nervosa até. E a primeira coisa que ela disse foi: "Você não sabe nem metade da história." E aí, cara, o chão começou a abrir de novo. Ela me contou que a minha ex sempre teve um padrão cíclico em relacionamentos. Começava bem, super envolvida, apaixonada, depois sabotava tudo. Isso já tinha acontecido antes, 2 namorados anteriores, inclusive, também descobriram traições.
Um deles chegou a tentar contato com ela depois do nosso término, mas ela ignorou. Mas o mais pesado ainda estava por vir. Minha ex não apenas traiu comigo e com o cara do trabalho, mas aparentemente teve casos breves com pelo menos 2 outras pessoas durante nosso relacionamento. Um deles durante uma viagem de trabalho em outra cidade. O outro, um amigo dela da pós-graduação. Tudo isso, segundo a irmã, veio à tona quando elas brigaram feio recentemente. A irmã confrontou, e minha ex, num momento de raiva, jogou tudo. Você nem sabe o que eu já fiz, você acha que ele era o único? E por aí foi. A irmã contou isso pra mim não por maldade, mas porque achava que eu tinha o direito de saber a verdade completa. Que ela não achava justo eu seguir a vida baseado numa história meia-boca. E, sinceramente, eu entendi a intenção dela. Ela não falou como quem queria ver o circo pegar fogo, falou como quem já cansou de ver a irmã machucar quem ama. Eu fiquei em choque. Sem chão. Porque por mais que eu tivesse aceitado o fim, eu ainda carregava a imagem de um erro isolado, uma escorregada emocional. Mas o que a irmã me mostrou foi que aquilo era padrão. Repetição. Vício. Autossabotagem crônica. E sabe o que mais doeu? Não foi ela ter me traído mais vezes. Foi o tempo que eu perdi acreditando que a gente podia se reconstruir em cima da mentira. Voltei para casa em silêncio. Deitei no sofá. Olhei pro teto por horas. Nem chorei. Já não tinha mais lágrimas para isso. Peguei o celular. Entrei na conta dela no Reddit. Último post. Estou cansada de ser o vilão da minha própria vida. Todos me odeiam, inclusive eu mesma. E, pela primeira vez, eu senti algo que nunca tinha sentido desde que tudo começou, indiferença. Não dói mais. Não me importa mais. Não porque perdoei, nem porque esqueci. Mas porque finalmente me libertei da ideia de que aquilo era amor. Não era. Era apego. Era idealização. Era carência misturada com afeto. Mas amor de verdade? Amor cuida. Amor respeita. Amor constrói. E aquilo nunca foi sobre amor, foi sobre tentativa desesperada de preencher um vazio que não era meu. Hoje, bloqueei a conta dela no Reddit. Deletei o backup dos e-mails. Apaguei as fotos que ainda restavam escondidas numa pasta chamada Talvez. Chega de talvez. Chega de si. Chega de saudade que só me machuca. A liberdade, às vezes, vem no silêncio de uma escolha definitiva. E eu escolhi, não volto. Nem por um café. Nem por um pedido. Nem por lembrança nenhuma. Tô pronto para virar a página. Atualização final. Oi, Reddit. Essa vai ser a última vez que eu escrevo aqui. Prometo. Não porque a história perdeu relevância ou porque já não tem mais nada para dizer, mas porque eu finalmente cheguei ao ponto onde escrever isso deixou de ser um desabafo e virou só repetição. Se você leu até aqui, de verdade, obrigado. Mesmo. Vocês foram meu espelho, meu confessionário, meu tapa na cara e meu colo ao mesmo tempo. Nunca achei que tanta gente ia se importar com a história de um cara aleatório sendo corneado via Reddit. Mas cá estamos. Então, como estão as coisas agora? Bem. Pela primeira vez em muito tempo, bem de verdade. Depois daquele último update, depois de saber da extensão real da traição, do padrão, das outras pessoas, da confissão da irmã dela, algo em mim simplesmente desligou. E, pela primeira vez, foi um desligar bom. Tipo quando você tira da tomada um aparelho que estava ali consumindo energia mesmo sem estar ligado. De repente, o silêncio faz sentido. Cortei contato definitivo. Sem bloqueio escandaloso, sem textão. Só sumiço. Ela mandou mais algumas mensagens depois. Pediu desculpas de novo. Disse que estava indo fundo na terapia e que me entendia se eu nunca mais quisesse falar com ela. E dessa vez, eu nem respondi. Nem por maldade, mas por respeito. A mim. A vida seguiu. Voltei a fazer coisas que eu tinha deixado de lado, voltei a tocar violão.
Fui num show de uma banda indie daquelas que a gente só ouve em madrugada chuvosa. Fiz amizade com um vizinho novo que é chefe de cozinha e me ensinou a fazer um risoto que não parece comida de hospital. Tô saindo com uma pessoa nova. Com calma. Sem pressa. Sem rótulos. Só sendo. E mais importante, tô sendo eu, sem medo de ficar sozinho. E quanto aos 2 gatos? Continuam comigo. Um deles dorme no meu peito toda noite como se soubesse que eu precisei recomeçar do zero. O outro destruiu meu sofá novo, e sinceramente, tá perdoado. Algumas reações aqui no Reddit me marcaram. Teve gente que me mandou DM dizendo que passou pela mesma coisa, e que meu post foi tipo acordei emocional. Teve também quem me criticou, e olha, respeito. Teve quem disse que eu devia ter sido mais duro, mais frio, mais implacável. Mas sabe o que eu aprendi? Não existe jeito certo de sofrer uma traição. Tem gente que grita. Tem gente que se vinga. Tem gente que perdoa. Eu escrevi. E escrever me salvou. Se você tá passando por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa simples que eu demorei para entender. Você não precisa de explicação para seguir em frente. Às vezes, o outro nunca vai entender o mal que fez. Nunca vai se arrepender do jeito que você acha que merecia. Nunca vai admitir tudo. E tudo bem. Você pode seguir mesmo assim. A ausência de fechamento também é um tipo de resposta. E se algum dia ela ler esse post, e talvez leia, vai saber, espero que ela saiba que eu não guardo mais raiva. Só distância. E se ela realmente estiver se reconstruindo, que bom. Só que isso não muda o fato de que ela me perdeu. Para sempre. Enfim. Essa é a última linha desse capítulo. E se a vida quiser escrever outro comigo, que venha. Mas agora, com alguém que saiba a diferença entre amar e usar. Valeu, Reddit. De verdade. Por tudo.